Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Turíbio Oliveira com o tema Não acrediteis em todos os espíritos. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo aí das várias regiões do planeta, em vários momentos, etc., diferentes. É muito bom estarmos juntos aqui novamente na Fraternal para falarmos de um tema ligado ao Evangelho de Jesus. Hoje, especificamente, nós queremos pegar aí o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz uma brilhante dissertação a respeito dos falsos cristos e falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, é uma parte maravilhosa da doutrina que a gente vai trabalhar aqui hoje. Por que maravilhosa? Porque é um assunto pauta da sociedade contemporânea, pauta dos meios espíritas. Nós espíritas precisamos estar atentos a essa pauta, até porque o planeta vive um momento de transição. E quando acontece uma transição, também existem aqueles espíritos que não querem nos deixar, que não querem ficar longe daqui. Então eles continuam agindo, trabalhando para que o planeta não evolua, porque eles sabem que se evoluir eles não terão mais espaço aqui. Então essa é a nossa fala de hoje, a nossa sugestão de reflexão de hoje. Muito bem. Quem são os falsos cristos? Quem são esses falsos profetas? Eles são espíritos, que podem ser encarnados ou desencarnados, mas são espíritos que são tendenciosos, são aqueles que tentam influenciar negativamente as pessoas, tentam incutir ideias nas pessoas que não são as ideias mais apropriadas, tentam falar para as pessoas o que eles pensam, deixando de lado a essência, a verdade absoluta, tentam fazer as pessoas se iludirem com as coisas que eles falam. Esses são os falsos cristos, os falsos profetas. São aqueles espíritos que, nos seus momentos de oportunidade, em especial quando nós damos oportunidades para eles, eles ficam agindo em nós de uma maneira a nos incutir ideias que não são boas. Mas existem espíritos assim? Ora, nós somos espíritos encarnados, e o Kardec nos chama de alma. Espírito encarnado é alma. E quando desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual, ainda não desprovidos dos nossos vícios, dos nossos defeitos, ainda não desprovidos das maldades que eventualmente tenhamos angariado aqui nessa encarnação. E essas situações de não conformidade, vamos chamar assim, não conformidade com Cristo, faz com que nós nos tornemos espíritos que são falsos, que querem praticar a maldade, que não se conformam com as coisas que estão acontecendo, etc. Esses são os falsos cristos e os falsos profetas, como Kardec muito bem nos coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E eles estão aí trabalhando de uma maneira, vamos chamar assim, inescrupulosa. Mas será que eles continuarão assim eternamente? Não, não é assim. Eles são espíritos que também um dia conhecerão Cristo, trabalharão com Cristo e para o Cristo. São espíritos que nos mostram oportunidades de melhorarmos-nos, de ajudá-los, etc. Onde eles estão? Afinal de contas, eles estão onde? Por toda parte. Estão encarnados, estão desencarnados, estão por toda parte. São espíritos que estão aí trabalhando para que haja um desconforto. E como a gente não tem todo o conhecimento dos acontecimentos da vida, nós encarnados, esses espíritos ficam nos incutindo ideias, maldades, tendenciosamente colocadas em nós, ficam pegando aqueles pontos frágeis, onde nós somos mais debilitados, mais frágeis, e ficam trabalhando em nós.
sugerindo ideias, sugerindo ações, sugerindo comentários, sugerindo reações para os acontecimentos da vida. Coisas que nos comprometem, nos afetam, nos transformam em vamos dizer, seres manipuláveis a favor deles, e que não é bom para nós. Então nós, em especial os espíritas, temos que ter consciência dessa nossa condição de sermos suscetíveis a isso. E como deixar de ser suscetível a isso? Dá para deixar de ser suscetível? Tá. Uma das possibilidades é lembrar de Cristo. É lembrar as lições do Cristo, aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Cristo deixou para nós em todos os momentos. Aquelas lições maravilhosas do Cristo que nos mostram caminhos retos, caminhos a seguir. E aí não vai ter influência nenhuma. Qualquer espírito que quiser chegar próximo de nós não chegará. Não terá como se chegar até nós. Já que eles estão em todas as partes. Estão aí, inclusive, dentro, junto dos encarnados. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque nós vivemos um momento muito curioso no planeta. Nós estamos vivendo um mundo de transição. Um planeta que passa por uma fase de transição. Nós estamos, vocês já ouviram falar nisso, nós sempre falamos nas casas espíritas e aqui também, nós estamos num momento de transição, passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Esse planeta de regeneração significa que nós vamos não ter mais problemas? Não, não é assim. Nós ainda teremos expiações a cumprir, resgates a cumprir, porém, com novas forças, maior forças, ou seja, um revigoramento das nossas forças. Ou seja, seremos menos suscetíveis a essas influências espirituais que tentam nos tirar desse caminho melhor da vida, que tentam fazer com que nós caminhemos para uma vereda, por uma rua, por uma estrada que eles trilharam para nós, né? Então, na verdade, no mundo de regeneração, nós seremos menos suscetíveis a eles. E esse é um problema que eles nunca querem perder, os seus amigos, né? Mas também existem esses espíritos entre nós, entre os encarnados. Entre os encarnados, estão aqui também. E eu queria dar um exemplo para vocês. Ultimamente, tem aparecido muito frequentemente algumas mensagens nas redes sociais, alguns vídeos, tentando desviar-nos da rota normal, tentando nos desviar do caminho reto, falando que o espiritismo está ultrapassado, que o espiritismo perdeu adeptos e continua perdendo, o espiritismo não tem mais adeptos, não sei o quê, blá, 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 e fala um monte de coisas sobre a nossa doutrina bendita, que nos ajuda a cada instante, que requer de nós conhecimentos, que requer de nós aprimoramento, em especial, não nos atentarmos para os caminhos tortos que querem nos colocar. E tudo isso tem uma origem, esses comentários tendenciosos que estão aí nas redes sociais. A origem é um trabalho feito pelo IBGE no censo de 2022. Vocês sabem que o IBGE faz um trabalho muito bonito de fazer o censo demográfico, ou seja, medir a população do país a cada 10 anos. E o Brasil, por uma convenção da ONU, faz tudo isso nos anos que são zero. 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Em 2020 nós não tivemos em função da pandemia, o que acabou sendo feito em 2022. E aí, o ano passado, surgiu o resultado desse censo e que trouxe lá que aquelas pessoas que se declaram espíritas partiram de 2 não sei o quê para 1,84. O suficiente para todo mundo falar assim, pronto, a doutrina está perdendo adepto. E aí começam outras inferências negativas. Assim, olha, tá vendo? Estamos perdendo adeptos porque estão migrando para outra religião. Estão perdendo adeptos porque não sei o quê. Cuidado, por favor, tomem cuidado com essas coisas. Eu vou explicar o porquê. Quando eu tomo conhecimento dessas publicações, e essa semana mesmo eu recebi uma, a primeira coisa que eu faço
Eu não posto muitas coisas nas redes sociais, não gosto de ficar escrevendo lá nas redes sociais, nada disso. Eu prefiro assistir o que está acontecendo no mundo e, eventualmente, eu entro e faço alguma coisa. Temos lá o Espiritismo da Madrugada, o Semana da Boa Nova, que a gente participa muito ativamente, mas ficar colocando coisas, não. É uma posição pessoal. No entanto, quando eu vejo esses posts, eu faço. E eu uso um argumento. O argumento que eu uso é de terceiro. Eu capturo na internet um vídeo do Jorge Elahat. Quem é o Jorge Elahat? Jorge Elahat é um dos maiores espíritas do Brasil, trabalha muito na doutrina espírita, respeitadíssimo. E para tirar de vez essa encrenca aí essa informação tendenciosa, ele trabalha no IBGE. Ele trabalhou na pesquisa, no censo de 2022. E o Jorge fez um vídeo de 9 minutos, muito esclarecedor. Parabéns para o Jorge Elahat, um vídeo muito esclarecedor sobre isso. E aí a gente vai pegar lá o resultado e o Jorge explica. A primeira parte do vídeo, os 4, 5 minutos iniciais, ele fala da pesquisa. E depois ele fala das informações tendenciosas que existem sobre a doutrina. Então o Jorge explica, por exemplo, que essa quantidade de pessoas que se declaram espíritas sempre foi modificada. Nos últimos 7, 8 censos, isso se modificou. O IBGE não sai por aí perguntando qual a sua religião. Isso faz parte de um questionário que é respondido apenas por 5% das pessoas que participam do censo, que é a população como um todo. Isso é um censo, não é amostra. Então, o que acontece? Ele, como estatístico, ele explica isso para a gente. Né? Ele mostra para a gente. Ou seja, e ninguém pergunta qual a sua religião. Para qual religião? Você se declara de que religião? E a pessoa fala, eu sou espírita. Ele se declara espírita. Não perguntou se ele é espírita. Então, e outra coisa, na série histórica de 5 medidas, a segunda maior percentagem. Era 2.000 em 1970, 2%, e agora é 1,84%. Em número absoluto, isso aumentou. Se você pegar a população de 1970 e ver 2%, dá 1.800.000 pessoas. Se você pegar agora 1,84%, dá 2,5 milhões, quase 3 milhões de pessoas. Quer dizer, aumentou em número absoluto. Mas aí vem os tendenciosos, pegam isso e começam a distorcer a informação. O espiritismo está perdendo gente, não sei o quê. A doutrina não vai perder, a doutrina não está preocupada em que todo mundo vire espírita amanhã. Não é isso. A doutrina quer modificar as pessoas. A doutrina quer que elas estejam bem. Então, os falsos cristos, os falsos profetas que ficam aí na vida encarnados, deturpando informações importantes, levam um conhecimento deturpado, levam aflições, desespero. Eles conhecem a nossa vida, sabem onde nós somos frágeis, sabem como trabalhar conosco, sabem onde nós estamos mais fragilizados. E ali eles entram com as ferramentas deles, né? Nos incutindo coisas erradas, fazendo com que a gente tenha um mau humor, uma instabilidade emocional. Lendo uma publicação como essas que fizeram aí, puxa vida, estou indo numa doutrina, mas essa doutrina está perdendo adepto. Será que ela está desatualizada? A doutrina espírita não está desatualizada, ela está diante do nosso tempo. Quando Cristo disse, né, amar o próximo como a si mesmo, ele já deu um norte para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ame o próximo como a si mesmo. O que significa isso? Que a população ainda não aprendeu a amar o próximo como a si mesmo. Então, isso que prega a doutrina espírita está adiante do nosso tempo. E é isso que nós temos que ter cuidado. Como nós interpretamos as informações que chegam para nós de maneira distorcida, que os falsos cristos, os falsos profetas trazem para nós, mesmo estando encarnados. E aí, a espiritualidade que não conhece Jesus, eu não queria chamar o termo de inferior, que não conhece Jesus, usa isso a nosso desfavor, complicando a nossa forma de pensar, de agir, modificando a nossa forma de reagir ao dia a dia, gerando desânimo, desconforto. Né?
Então precisamos ter cuidado com essas coisas. Cristo, Jesus, quando estava encarnado, ele nunca foi embora. Quando eu falo isso, eu sempre cito isso. Jesus nunca foi embora. Sempre esteve e sempre estará conosco, né? Porque ele é o governador do nosso planeta. Cristo, quando estava encarnado, ele tinha várias pessoas que acompanhavam ele. Hilarião de Montenegro, a Rosália Alvarez, Luque Alvarez, né, escreveu uma obra maravilhosa chamada Harpas Eternas, que é uma obra mediúnica e também fruto de pesquisa científica. E a Rosália conta que Jesus tinha lá alguns seguidores que estavam com ele, e numa das suas andanças pela região da Palestina, no tempo de Jesus, né, aqui pegava tudo o que é hoje Israel, etc. Tal, e também a Palestina. Andando, Jesus ouviu falar que em uma certa localidade tinha lá um mago que fazia magias. Falso Cristo, falso profeta. Jesus sabia que não era verdade, que ele fazia, ele era um ilusionista. Jesus então diz assim para os seguidores dele, não eram os apóstolos, as pessoas seguiam ele. Eu preciso ir até lá. E eles falam, não, o senhor não vai lá, o senhor não pode ir lá. O senhor vai lá e o senhor vai fazer maldade para o senhor. Falo, como não? É lá que eu tenho que ir. Tem uma alma para salvar. E ele foi. Conta-se, Hilarião de Montenegro, a Rosália conta para nós na obra, que quando Cristo estava se aproximando dele, 2, 3 quilômetros de distância, ele já se prostrou no chão. Olha a emanação, a aura de Jesus, coisa linda, né? Já se prostrou no chão. E se prostrou e começou a pedir desculpa. Quando Cristo chegou, ele pediu desculpa de todas as maldades que ele fazia, pregando coisas indevidas, fazendo previsões indevidas para as pessoas, falando maldades, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, fazendo ilusionismos, magias. Isso é o falso Cristo e o falso profeta. E Jesus tirou ele dessa vida. Um outro exemplo muito interessante disso, que a gente tem que considerar, e que nos chama a atenção por uma outra situação, é o Dr. Bezerra de Menezes. Mas antes disso, o que é que Bezerra, esse ser excelso, esse espírito luminar que esteve encarnado entre nós e sempre trabalha para as pessoas, trabalha para o Cristo. Esse espírito luminar tinha, o que é que ele tinha de especial? Ele era um homem que tinha um coração bom, sentimento bom. E aí eu pergunto, qual é o espírito que vai querer ficar do lado de alguém que vibra coisas boas, sente coisas boas, tem amor no coração? Nenhum espírito vai querer ficar do lado dessa pessoa. Nenhum. E vai embora mesmo. E aí, numa obra linda, chamada Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Obra, do nosso queridíssimo Luciano Klein, lá de Fortaleza. O Luciano, o Luciano é um historiador, é a biografia do Bezerra de Menezes. Não há obra mais completa sobre o Bezerra do que essa. São 1.300 páginas que o Luciano pesquisou durante 30 anos. Vou repetir, ele pesquisou durante 30 anos. Você tem ideia do que é ficar 30 anos pesquisando sobre a vida do Bezerra e publicar essa obra de 1.200 e poucas, quase 1.300 páginas? Uma obra completa sobre Bezerra, a biografia completa do Bezerra, detalhes riquíssimos. Como o Luciano é um historiador, ele não fez uma obra com pesquisa na internet. Ele foi buscar os fatos de verdade, fundamentou a biografia do Bezerra. E ele bota no livro, eu não estou fazendo propaganda do livro, não, é só contando a maravilha, a grandeza dessa obra. Ele conta ali detalhes, mostra figuras, desenhos, fotos e documentos da época que estão hoje no Museu Bezerra de Menezes, no MEBEM, né? Lá em Fortaleza, cujo curador é o Luciano. Né? Então o Luciano conta uma passagem lá que é linda. Ele diz que o Cairbar Schutel, que é um grande trabalhador da doutrina espírita no plano espiritual, o Cairbar faz um comentário sobre o Bezerra dizendo da pureza do coração do Bezerra. Quanto o Bezerra era puro, sentimento puro, a bondade em pessoa. Conversava com os espíritos de uma maneira bondosa, de uma maneira a convencer, porque era um homem que tinha pureza no seu interior, coração dotado de pureza,
levava a doutrina de uma maneira maravilhosa para todos. E o Bezerra também trabalhava em sessões de desobsessão. Em uma dessas sessões, que o Bezerra estava trabalhando, existia lá um espírito irredutível. Não queria ir embora de jeito nenhum, estava fazendo maldades ali. O Bezerra, então, vai e conversa com esse espírito. Esse espírito, depois de muito... ele estava irredutível, não queria ir embora de jeito nenhum. Não queria ser doutrinado, não queria ir embora, estava ali e não estava deixando o local. O Bezerra, então, conversa bastante com ele, o espírito. Esse espírito fala assim para o Bezerra: meu bom velhinho, eu não me rendo às suas palavras. Olha que rebeldia, hein? Eu não me rendo às suas palavras. Porém, eu me rendo ao seu coração. Olha só, porém, eu me rendo ao seu coração. E foi embora. Acabou a obsessão. Olha que coisa linda. Então, um espírito que estava fazendo maldade, um falso Cristo, né? Estava ali um falso espírito ali, que está na erraticidade, aguardando uma nova oportunidade de encarnação, vindo ali e se rendendo ao sentimento, à pureza do sentimento daquele ser excelso que era o Bezerra. Né? Ele fazia as maldades, iludia as pessoas, estava ali se rendendo ao sentimento daquele homem. Uma coisa maravilhosa. Aliás, do Bezerra, a gente tem outra história que é maravilhosa, né, que mostra para a gente como estar em sintonia, como estar com esses espíritos bons sempre do nosso lado. Bezerra estava na Federação Espírita, foi presidente de lá, e saindo da federação, uma noite, Bezerra estava sem nem uma moeda no bolso, não tinha nada de dinheiro. E chega um senhor necessitado, chega para ele e fala assim: moço, eu preciso da sua ajuda. Minha mulher e meus filhos estão doentes. Eu preciso da sua ajuda. E o Bezerra pensou assim: eu não tenho dinheiro para dar para ele. Se eu der uma receita para ele, ele não vai conseguir comprar o remédio, porque ele não tem dinheiro. Bezerra fez então o que ele sempre fez, e que nós deveríamos fazer a todo instante, quando nos defrontarmos numa situação de espíritos nos obsediando, tentando fazer a gente desviar do bom caminho. Bezerra levantou as mãos para o alto e pediu ajuda do alto, do plano espiritual. Imediatamente, depois que ele levantou a mão, ele teve uma sensação gostosa, abraçou aquele homem, deu um abraço muito forte no homem, falou assim: vai, meu filho, vai com Deus. E o homem foi embora. Passado uma semana, esse homem volta e fala assim: moço, eu queria falar com o senhor. Pode falar. Eu queria agradecer ao senhor, porque aquele dia eu vim aqui desesperado, eu não tinha nenhuma condição financeira, o senhor me disse que o senhor também não tinha, e o senhor me deu um abraço. Eu cheguei em casa, abracei a minha esposa, o meu filho, que estavam doentes. Imediatamente eles se recuperaram, no dia seguinte já não tinham mais nada, melhoraram e nós não precisamos comprar remédio, nada. Eles estão muito bem. Muito obrigado pelo seu abraço. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Então, que tipo de espírito estava ajudando o Bezerra naquele momento? Um espírito malfazejo? Um falso Cristo, um falso profeta? Não. Estava ali dando a orientação adequada. Não foi fazer abraça ele aí, pronto. Não. Veio a intuição, abraça, transmite amor. Esse tipo de orientação, um espírito que é falso Cristo e falso profeta, não dá. Pode ter certeza que não vai dar. Porque ele não tem essa percepção de amor. Ele terá um dia. Na sua condição de evolução, ele terá um dia. Aliás, o Kardec, se você pegar no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, o Kardec começa a numerar, falar dos tipos de espíritos. E eles chamam lá de nona grandeza, nona categoria, os espíritos malfazejos, etc. Ele fala que são espíritos que ainda não conheceram Jesus, estão presos na matéria, se zombam, né? Ou na nona, oitava categoria, sétima, são espíritos que zombam das pessoas, transmitem ideias falsas, geram ideias desnecessárias nas pessoas, incutem ideias más nas pessoas, pregam a discórdia,
Para elas é o falso Cristo. Eles querem transmitir coisas. Olha, vai lá que você vai achar não sei o quê. Não vai achar nada. Começa a dar orientações erradas para as pessoas. E as pessoas se orientam por isso. Acham que aquilo é a verdade absoluta e não é. Muito bem. Por quais sinais nós podemos distinguir um espírito, então, desses que são falsos cristos e falsos profetas, dos verdadeiros aderentes a Cristo, aderentes ao profeta maior, né? Como é que a gente distingue isso? E aí pensa uma coisa só. Quando alguém passar uma mensagem para você, uma intuição, uma orientação, veja se foi só para você que veio. Se foi só para você, cuidado. Cuidado. Vai mexer com o seu orgulho, com a sua vaidade. E um espírito bom não vai querer instigar em você o orgulho, a vaidade, não vai querer. Não quer. Então, cuidado. A espiritualidade, quando precisa passar uma informação de valor, que agregue valor na vida das pessoas, que ajude as pessoas, de acordo com os ensinamentos do Cristo, a espiritualidade se vale de vários grupos espíritas. Passa simultaneamente em vários lugares. Por isso que é comum, nós que trabalhamos nas casas espíritas, nós recebemos uma informação, imediatamente confrontamos com outra casa que também recebeu a mesma informação. Talvez com algumas pequenas variações, mas a essência é a mesma. Isso vem de um bom espírito. Isso não vem de um falso Cristo, de um falso profeta. Cristo deixou a sua mensagem, que foi reproduzida pelos 4 apóstolos. Não foi um só, foram os 4. Você pega os evangelhos, que eles reproduziram as passagens de Cristo, são basicamente as mesmas. Muda alguma coisinha, alguma variação da forma de interpretar do apóstolo, mas é a mesma coisa. Esses são os verdadeiros Cristos, os verdadeiros profetas, que nos ajudam a entender a questão da verdade cristã, que a gente tanto busca. Quer melhorar a sua vida? Tenha uma aderência, tenha uma adesão aos bons espíritos e não aos falsos cristos. Pratique uma adesão aos bons espíritos, aos bons espíritos que estão com a gente, àqueles bons ensinadores ou professores do Cristo, aqueles espíritos luminares que vêm transmitir ideias, que vêm transmitir a nós coisas boas, sensações boas. Nenhum espírito vai chegar aqui e dar uma informação ruim para você. Vai dar datas, acontecimentos, tragédias. Nenhum espírito bom vai fazer isso. Até porque essas coisas dependem de Deus e não de um espírito. Não há espírito malfazejo, espírito que está na linha do falso Cristo e profeta. Não há nenhum deles superior a Cristo. Cristo é superior a todos eles. Não há nenhum deles superior a Deus. Deus é superior a tudo e a todos, porque é Deus. Então, cuidado quando o Espírito se identifica com nomes bonitos. Eu sou o Espírito do fulano que está retornando, etc. Cuidado, isso não existe. Essa é a mensagem que a gente queria deixar hoje aqui, sobre a questão dos falsos cristos e falsos profetas. E a mensagem linda que Kardec deixou, e uma sugestão, veja o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria sugerir para você 2 coisas. Que você assistisse aos sábados. Né? Aos sábados você pode assistir o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é aos sábados às 8 horas da manhã até às 9h30. É ao vivo e ele você pode assistir no YouTube, no canal O Semeador ABC. Mas você pode também assistir aqui na Fraternal, que a Fraternal nos retransmite ao vivo, todos os sábados. Né? E também somos retransmitidos por uma rádio web chamada Web Rádio Eros, lá de Mogi das Cruzes. Tá? Mas você pode assistir com imagem também aqui na Fraternal. Então fica o convite para você assistir sábados às 8 horas da manhã ao vivo. Também quero sugerir que você assista o programa Espiritismo na Madrugada. Esse programa vai ao ar todas as madrugadas, de quinta para sexta, ou seja, sexta-feira, 1h da manhã, ao vivo, também ao vivo, não é gravado não. Esse está
no Facebook, na página Espiritismo na Madrugada. Está aí, está aparecendo aí no rodapé da página, né? No carrossel está aparecendo aí o endereço fb.me/Espiritismo na Madrugada. Se você entrar lá, você vai ver que tem alguns programas gravados lá. Fica o convite para você assistir também. E não esquece, compartilhe o link do Espiritismo na Madrugada, do Semeando a Boa Nova e também aqui da Fraternal, né? Compartilhe o link para que outras pessoas venham assistir, venham participar dessas apresentações, porque sempre tem alguém precisando do Espiritismo. Que Jesus nos ilumine e nos permita refletir sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje. Fique com Jesus e com Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.